Amém, meus irmãos. Abra a palavra de Deus no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E hoje vamos dar sequência na exposição desse livro, um livro tão especial para nós, tão oportuno, que é o manual da igreja Atos dos Apóstolos. Poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ou através da igreja dos apóstolos. Semana passada, o pastor Flávio fez a exposição do início do capítulo 9, e a conversão do apóstolo Paulo. E alguns vão dizer que é a conversão mais importante da história, porque através do apóstolo Paulo, o evangelho começou a chegar em outras nações. É claro que quando nós falamos disso, nós estamos tratando de proporcionalidade, tá? Do quanto de cristãos que existia e do quanto que passou a existir através da vida dele, tá? Então, proporcionalmente, a conversão de Paulo é um estrondo, é algo extraordinário. E nós vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 31. Atos capítulo 9, do 20 ao 31. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. E como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Amém. Deus nosso Pai, que essa palavra atinja o nosso coração com poder, de maneira profunda, porque é a Tua palavra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês viram, perceberam na semana passada e ouviram mais uma vez sobre a conversão de Saulo. Saulo que também é chamado Paulo, ou Paulo que também é chamado Saulo. Ele não se transforma em Paulo porque se converte, mas é uma derivação de idioma, um nome do outro. A partir de um ponto de Atos, ele é chamado de Paulo. Bom, isso tem uma relação direta com o fato de que ele era um pregador para fora de Jerusalém, fora dos judeus ali. O nome dele
Paulo era um nome de mais alcance. É como se um francês viesse pregar aqui e ao invés de François se chamasse Francisco. Ok. Fica tão mais fácil lidar com isso. Paulo então começa a sua peregrinação cristã, sua vida cristã, já depois de toda a formação farisaica, depois de toda a formação na Torá, depois de conhecer quase que de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele tinha isso na cabeça, de trás para frente, de frente para trás. A Bíblia estava, sobretudo o Antigo Testamento, na mente de Paulo. O que ele não conseguia fazer era uma conexão entre o que ele lia e a pessoa de Cristo Jesus. E Cristo teve que aparecer para ele, para dizer, eu sou Jesus. Bom, esse é o momento que a igreja começa a acolher Paulo de maneira ainda tímida. Por quê? O primeiro grande discipulador de Paulo foi um anônimo. Gente, um anônimo. Nós temos aqui pregadores anônimos. Lembra de Filipe pregando para aquele etíope de Candace? Filipe era um anônimo, no lugar deserto. Mas foi através de Filipe que pela primeira vez o evangelho chegou às terras africanas. Através daquele etíope convertido. Agora, você percebeu que Paulo convertido recebe uma ordem de Jesus. Vá até a rua direita e tem lá um homem chamado Ananias. Que Ananias? Ninguém sabe. Ananias entra e sai da história. O primeiro discipulador do apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós não podemos desprezar os pequenos começos, as pequenas coisas. Isto lemos na palavra, não é? Você leu isto, se você está acompanhando a leitura, em um dos profetas menores. Portanto, o que Paulo começa a sentir agora é o acolhimento da igreja. Ele está cego por 3 dias, você viu isso, ele ficou cego 3 dias. Ao terceiro dia ali, o Senhor lhe dá a visão novamente e ele começa a entender o que estava acontecendo. Bom, o ponto é que quando nós identificamos esse trecho de Atos, nós percebemos aqui as marcas de uma conversão verdadeira. Vamos repetir isso aqui. As marcas de uma conversão verdadeira. O que quero dizer nessa manhã? O que a Bíblia diz para nós? A Bíblia nos mostra aqui que quando há uma conversão verdadeira, há sinais claros na nossa vida de que isso aconteceu. Vou repetir. Há sinais claros na nossa vida que Cristo converteu nosso coração quando isso de fato aconteceu. Ok? Vejamos. Olhemos agora para a conversão de Paulo e percebamos alguns sinais dessa conversão. Primeiro, assim que Paulo é convertido, ele busca conhecimento sobre Cristo. Ele busca conhecimento sobre Cristo, o seu Salvador. Ele tem um encontro com Cristo na estrada para Damasco, lembra disso? Mas ele começa a buscar entendimento quem é esse Cristo. Considerem comigo versos 20 a 22. Vamos de novo ao texto. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas. Veja, dizendo ser ele o Filho de Deus. Perceba, aqui já há muita coisa. Nós já poderíamos dizer que aquele que é convertido já começa falando daquele que o converteu. Ele logo fala de Jesus. O que aconteceu com a mulher samaritana, gente? Convertida. O que ela fez? Foi falar para Samaria toda, que ela poderia falar. Agora, perceba, dizendo ser ele o Filho de Deus. Dizendo ser. Ok. Ele está dizendo, ele tem uma informação, ele está repassando. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam, é claro aqui, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome?
Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes. Agora veja o 22. Vamos ler juntos. Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, agora juntos, provando que Jesus era o Cristo. Veja a diferença no verso 20. Dizendo ele ser o Filho de Deus. Ou seja, pregando Jesus, dizendo ser o Filho de Deus. Agora no verso 22, Paulo está fortalecido, já confunde os judeus, provando ser ele o Filho de Deus. Tem diferença ou não? Eu dizer uma coisa e provar a coisa? Tem diferença. Uma criança pode aprender 2 e 2 são 4. 2 mais 2 são 4. Até que ela pega 2 laranjas aqui, 2 aqui, e consegue entender por que a matemática funciona. Então ela pode explicar que 2 e 2 são 4 na prática. O que Paulo está mostrando aqui, na sua conversão, é que aquele que é novo convertido, aquele que é um verdadeiro convertido, ele vai buscando mais sobre Jesus, e quanto mais busca sobre Jesus, mais ele se fortalece. E quanto mais ele se fortalece, mais ele consegue falar com propriedade sobre quem é Jesus. Pergunte para um crente de 10 anos: quem é Jesus? Ele tem a obrigação de saber. E não só de saber, mas de provar biblicamente quem é Jesus. Aquele que dividiu a história. Aquele que é o cumprimento de todas as profecias. Um crente de 5 a 10 anos de conversão já precisa, meu irmão, minha irmã, ter a história da redenção na cabeça. Paulo tinha o Antigo Testamento praticamente todo na cabeça. Ele sabia as ordens de tudo, ele, sobretudo da lei, porque era fariseu. Mas agora, ele está conseguindo provar que isto tem a ver com isto. Que a profecia tem a ver com aquele que cumpriu a profecia. Isso nos mostra que o crescimento de um cristão na fé pode ser visto também na relação que a sua mente faz entre tudo que existe e a pessoa de Cristo. Ou seja, ele vai não só sabendo falar quem é Jesus, mas provar biblicamente quem é Jesus. É claro que alguns vão dizer, nesta prova, de que provar quem é Jesus pela Bíblia não é válido para ele, porque esse é o nosso livro e não o livro dele. Compreende? Ok. É só, meus irmãos, que nós não devemos abrir mão de pregar o Evangelho à luz da Bíblia, porque à luz da Bíblia é que se prega o Evangelho, e não à luz da ciência, e não à luz da matemática, e não à luz da história secular, mas à luz da palavra. Do contrário, vamos achar que a palavra é fraca e que as outras matérias convencem melhor o pecador. Compreende ou não? E se você não souber ciência? E se você não souber matemática? E se você não souber qualquer outra coisa? Você sabe a Bíblia, isto é suficiente. Mas veja, há um segundo sinal aqui. Primeiro, a busca constante do crescimento de Cristo. Segundo, nós abrimos mão de privilégios por amor a Jesus. Versos 23 a 25. Você pode ler comigo? O texto diz: depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. E como vigiavam as portas da cidade de noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. Agora deixa eu lhe dizer, como é que Paulo chegava nas cidades? Vento e popa.
Paulo era bem recebido, era um arauto da verdade judaica. Paulo tinha a carta de Roma, porque ele era romano por cidadania adquirida. Paulo fora criado e formado aos pés de um sábio conhecidíssimo, chamado Gamaliel. Onde Paulo chegasse, portas abertas. Onde Paulo chegasse, está aí um arauto da verdade, bem recebido. Não é dificuldade alguma lembrar ou imaginar e até afirmar que Paulo tinha assento às melhores mesas da época. Paulo chegava de uma maneira muito pomposa, como o embaixador da boa ordem judaica. Mas dessa vez é diferente. Paulo chega em Damasco cego, guiado pela mão, sem nenhuma pompa. Percebe ou não? Certamente empoeirado ainda. Não conseguiu sequer, muito provavelmente, fazer os asseios que a lei judaica lhe determinava. Ele não sabia não podia nem ver se sua mão estava limpa ou suja. Portanto, ele estava incapaz de avaliar os ritos judaicos para a sua própria vida. Olha só, cego, guiado pela mão. E agora ele vai não só à casa de um anônimo, mas ele vai pernoitar, comer e ser discipulado na casa de Ananias. E neste tempo, o texto diz que os judeus, aqueles que batiam palmas para Saulo, agora querem fazer o que, gente? Matá-lo. Matá-lo. É só você lembrar da conversão, por exemplo, de um muçulmano a Jesus. Pergunte se ele pode voltar em casa. Não pode. Essa situação de Saulo. Saulo não era mais por assim dizer, um sheik de sua religião judaica. Eu sei que o termo não compete, mas só para que tenhamos uma ideia, por analogia. Saulo era um foragido das leis dos legalistas. E como é que Saulo sai? Como é que Paulo sai da cidade, gente? Com cavalos? Com uma escolta? Para buscar o melhor atendimento médico para a sua visão? Não. A essa altura, ele já enxergava. É só que ele sai pendurado em um cesto. É benção ou não, gente? Sabe o que é isso? Quando a gente se converte de verdade, a gente entende que é melhor um cesto apertado do que os regalos sem Jesus. Perceba que os privilégios que Paulo tinha na nação judaica, na religião de sua época, tudo isso virou pó, e agora ele tem Cristo como aquilo e aquele que é o mais precioso da sua vida. Você sabe, quando converteu o teu coração a Jesus, quando Ele converteu o seu coração, quando você olha ao redor e Cristo é o primeiro lugar na sua história. E você, ainda que não perca prioritariamente ou imediatamente, está disposto por Cristo e por amor a Ele a perder privilégios. Um advogado cristão está disposto a perder o seu registro para não mentir por causa do nome de Jesus. Um psicólogo ou um terapeuta cristão está disposto a perder a sua cadeira porque a Bíblia diz algo e ele não pode mentir. Um professor cristão está disposto a perder a sua cadeira porque os livros dizem algo que a sua Bíblia não diz. E se inquirido for, embora possa relatar o que as matérias dizem, mas quando o inquirido for, falando a verdade, estando ele disposto a perder a sua cadeira, então é fato que ele se converteu a Jesus. Deus muda aqui os planos de Paulo.
Agora ele não é mais um embaixador da boa ordem judaica. Agora, conforme ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, ele é o embaixador da parte de Cristo. E o seu passaporte não era mais carimbado pelas autoridades da terra, mas pelo Senhor soberano do céu. Ele entra e sai onde Deus determina, e não onde os homens querem ou não querem. Então, primeiro sinal de conversão é a busca pelo conhecimento de Cristo. Segundo, ele abre ou nós abrimos mão de privilégio por amor a Jesus. E agora nós percebemos Paulo agora indo para Jerusalém. E veja o verso 26. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou uma maneira de fazer uma carreira solo no Evangelho. É isso? Leia junto comigo na sua Bíblia. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos. Agora veja, mas todos tinham medo dele, não acreditavam que ele fosse um discípulo. Mas ele foi. Sabe o que é isso? Uma conversão verdadeira e genuína nos leva a procurar irmãos em Cristo Jesus. Não é o Evangelho que nos afasta da comunidade, mas que nos aproxima da comunidade. Nós vemos as tribos, meus irmãos, urbanas. Vamos lembrar aqui algumas tribos urbanas. Você já conhece, já viu a tribo de Emos? Aqui não tem tanto, mas no Rio é 3x4. Sabe o que é a tribo de Emos? É um pessoal que veste tudo de preto, com corrente, com os olhos pintados de preto e tal. Eles andam todos juntos. Conhece a tribo dos pinguços? Todo mundo que bebe anda junto. Está lá no boteco. Mas o quê? Conhece a tribo dos motociclistas? Já vi muito bullying essa semana. Quem fez sabe. E Deus está vendo. Todos buscam os seus iguais. E o que um crente faz, gente? O que um crente, lavado e remido pelo sangue de Cristo, que precisa da graça, que depende do amor de Jesus, faz? Ele vai procurar gente que depende do amor de Jesus, que é salvo pela graça, lavado pelo sangue de Cristo. Compreende, irmão? Essa é a razão pela qual nos tornamos igreja. Cristo nos salvou, e então nós olhamos para o lado e perguntamos: quem é que está nessa caminhada comigo? É você? Então se achegue, nós vamos caminhar juntos. Essa é a comunidade da igreja. Mas perceba, esta aproximação não é fácil. Você já imaginou Paulo chegando perto da igreja e a igreja não querendo chegar perto dele? Aquela igreja não me cumprimenta, não fala comigo, não me dá oportunidade para cantar, não posso falar na igreja, todo mundo me julgando, achando que eu sou um hipócrita. Isso é mais contemporâneo do que a gente pensa. Não são essas as dificuldades da igreja? Ou não? Não sei não, hein? Parece que não virou a chave não sei. Perceba aqui, ainda assim, ele insiste na comunhão. E este é um ponto que a comunidade agora vira a chave, porque tem uma outra sinalização, um outro sinal da conversão, e chegamos ao quarto sinal. Paulo se submete à liderança espiritual aqui, ou à comunidade na liderança espiritual. Veja, então Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos, ele contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Perceba que Barnabé é uma figura importante. Quem é Barnabé, gente? Outro anônimo. Outro anônimo. Não é um dos apóstolos que toma a palavra, é Barnabé. Vem cá, Saulo. Vem cá. Deixa eu te apresentar para os apóstolos. Porque os apóstolos, certamente, eles eram os responsáveis, claro, por lidar com essas demandas.
E o texto nos mostra que Saulo se submeteu a Barnabé. Está agora à sombra da liderança de Barnabé. E nisto, ele submete o seu testemunho à avaliação da igreja local. Meus irmãos, o nome disso aqui é profissão de fé. Saulo está fazendo a sua profissão pública agora. Ele está dizendo para a sua igreja como é que ele foi convertido. Percebeu a importância? Entende por que a igreja faz dessa maneira? Quer ouvir um pouco do testemunho. E ele conta para a igreja aqui 2 fatores. Primeiro, o que ele viu e o que ele experimentou. Isso é interno. Só ele viu. A Bíblia diz que ninguém mais viu. Todo mundo ficou atemorizado. Ninguém mais ouviu nada, mas ficaram atemorizados. Paulo teve uma conversão pessoal. Foi um ponto que ninguém mais conseguiu enxergar. Agora, não é um testemunho interno somente, é um testemunho externo também. Veja, ele conta o que viu da parte de Jesus, mas ele também tem um testemunho que Barnabé cita. E como este falara em Damasco, e como este pregara corajosamente em nome de Jesus. Aqui, não é só o que eu digo, é o que eu faço, e tem a ver com a minha fé. Entende que o sinal de uma conversão não é só o que eu digo que aconteceu, mas o que Deus tem feito através da minha vida. Lá no Rio, cuidávamos de algumas crianças na igreja local. E aquelas crianças iam diariamente à igreja no meio da semana e tinham ali reforço escolar e lanche e orientação bíblica. Depois de um ano, talvez, alguém falou sobre um menino fortinho, eu não me lembro que idade, talvez uns 10 anos. Ele era bem grande. E alguém disse assim, esse menino está indo à igreja lá, né, de vocês. Ele passava aqui xingando todo dia, todo mundo. Ele parou de fazer isso. Tem um testemunho ali, meus irmãos. O vocabulário daquele menino mudou. Perceba que os testemunhos dos de fora são importantes também para acenar a nossa conversão em Jesus. Se você se converte a Jesus, mas o que você fala é a mesma coisa. Se você diz que converteu-se a Jesus, mas a sua vida é a mesma e ninguém enxerga nada, as suas prioridades são as mesmas, então não é conversão de fato pela qual a sua vida passou. Saulo está submetendo agora a sua conversão ao crivo da liderança e da igreja local. Isso é importante. Ele busca o corpo, mas ele se submete ao corpo. Ananias havia atestado com alguma cautela a conversão. Agora, saindo de Damasco, a igreja local precisa testar a conversão dele também. A sua confissão e o que eles falavam dele. Agora veja o verso 28. Assim, ou seja, só depois disso, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. E veja, falava, olha o crescimento aqui, porque antes ele falava de Jesus, depois ele começou a provar, agora ele já debate, veja. Falava e debatia também com judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Agora leia o verso 30, vamos juntos. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Você percebeu que lá atrás, quando os judeus também decidiram matá-lo, os discípulos, sabendo disso, desceram Saulo pelo muro, no cesto, e agora novamente estão querendo matar Paulo. O que eles fazem? Paulo, já compramos uma passagem para você. Eu sei que Deus tem muita coisa na sua vida, ainda não está na hora de morrer. Sua passagem está aqui, você vai para tal cidade, da cidade você vai para outra cidade. Saulo era um novo convertido,
ele estava sob a égide da igreja, ele ainda não era um líder, ele estava se submetendo à liderança. O que vocês querem que eu faça? Ok, eu estou indo. Ele foi. Deus cuidou da vida daquele homem através da igreja local. Sabe o que é uma igreja local, meu irmão? É um lugar onde a gente se cuida, onde a gente se fala, se vê, se protege. Isto é importante demais na vida de Paulo. E isso é importante na vida de cada um de nós. Quantos cestos aqui já não livraram a nossa vida? Às vezes parece que uma situação é desfavorável, mas a situação desfavorável é uma maneira que Deus está cuidando de nós. Saulo está provando isso aqui, está experimentando isso. Em último lugar, veja, um sinal de uma conversão verdadeira é que nós passamos a ser instrumentos para a conversão de outras pessoas. Veja o verso 31. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Agora veja, de que maneira Saulo ou Paulo cooperou para a conversão de outros? Quem era o principal perseguidor da igreja? Era Paulo. E agora, ele desarticulou completamente aquele grupo que mandava matar, porque ele era o mandante. Estevão morreu por causa da ordem de Saulo. Mas o texto diz que depois da sua conversão, a igreja desfrutava de paz. Agora, que coisa linda. Desfrutava de paz na Judéia, Galiléia, Samaria. Você não vê aqui ainda confins da terra, mas os confins da terra chegariam. As viagens de Paulo alcançariam o início dos confins da terra, compreende ou não? Olha só que coisa linda. Foi na conversão de Paulo que a igreja agora começou em Polvorosa a poder pregar de maneira mais efetiva. E é dessa maneira, meu irmão, minha irmã, que a gente entende que cada um de nós pode cooperar para a salvação de mais pessoas. Semana passada vocês souberam e oraram por nós, que nós fomos a Curral de Dentro ministrar um curso de exposição bíblica, e foi uma grande bênção para todos nós e para os irmãos lá. Eu quero agradecer aos irmãos que enviaram recursos, não só a viagem, mas o trabalho local também pôde ser abençoado. Estávamos na viagem e nós saímos daqui na quinta-feira de tarde. Eu tive a bênção de que nosso irmão Serginho tenha se disponibilizado para ir. Ele foi dirigindo, homem experiente, estrada, a esposa foi com ele. E a minha irmã, a Priscila, eu tenho uma irmã chamada Priscila, é tão óbvio, não é? Meu nome é Seráquila, ela foi conosco também. Começamos a viagem e ok. Pelos idos de 11h30 da noite, perto à meia-noite, naquela hora que Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, mais ou menos em Atos 16, na BR-116, o carro quis descansar. Ele começou a protestar, começou a enfumaçar. O nosso carro, aquele carro maior, ele é um carro muito grande, bonito, mas é um carro já com peso da idade. Ele já não suportava seguir. Uma válvula chamada termostática decidiu não funcionar. A água do motor parou e ele ferveu. Coisa de Jesus na nossa vida. 11h30, BR-116, nenhuma viva alma, sem sinal de celular, numa descida, encostamos à esquerda, à direita, perdão, fora já da estrada, e estávamos ali pensando nas coisas do alto, enquanto resolvíamos as coisas da terra. As meninas dentro do carro falando altos papos. E nós, sujos,
de qualquer coisa que eu não conseguia identificar, tentando tirar água do reservatório de limpar o para-brisas para colocar água no radiador. Compreende ou não? Uma benção. Até que conseguimos, mas não adiantou, a válvula estava resignada a não funcionar. Então conseguimos tirar o carro desta direção e colocar nesta direção, porque nesta direção era subida e na descida ninguém parava. Até que parou, na subida, um caminhoneiro. E nos transportou pela ilegalidade, rebocando-nos, saindo da estrada. Às vezes precisamos, por amor à vida, pensar no que fazer. Saímos dali, a corda arrebentou. Coisa linda, gente. É coisa de Deus. Primeira vez a corda arrebentou, uma corda trançada. Amarramos de novo e ele resignado nos ajudou. Até que arrebentou pela segunda vez, o Espírito arrebentou a corda, deixando-nos em frente exatamente a um lugar que podíamos descansar. Mas veja, precisamos ter visão além do alcance. Ele apontou para o outro lado e disse: aqui fica um pessoal dormindo na rede. E realmente tinha uns 2 ou 3 dormindo em rede lá. Eu falei: Senhor, como é que eu vou fazer esse pessoal que está comigo dormir na rede? Até que ergui o olho para mais adiante e tinha lá um lugar de dormir com paredes, ok? E fomos para lá. Às 3 da manhã estávamos conseguindo encostar a carcaça na cama. Antes disso, porém, eu disse àquele homem: posso lhe abençoar? E deu um número de Pix, alguma coisa que eu possa te abençoar. Ele disse: de jeito nenhum. Eu falei: mas como eu vou te recompensar? E ele disse: ajude alguém quando estiver precisando. Forte ou não, gente? Já tomei um gancho da graça ali. Mas revidei e disse: então quero orar por tua vida. Em posição de contrição, abaixa a cabeça e começa a ouvir uma porção do Evangelho. 2:30 da manhã, na 116, coisa linda. Oramos por ele. Ele foi embora. Dia seguinte, o reboque chegou atrasado. Pelo menos umas 2h30, 3 horas de atraso. Vem então um homem rebocar o nosso carro. Jonatas, o nome dele. E ele pediu desculpas pelo atraso, não tinha a ver com o trabalho dele, aquele atraso. Mas em 2 minutos de conversa, percebi que Jonatas era desviado da igreja. Com mais 5 minutos, estávamos falando do Evangelho da Graça. E Jonatas estava chorando e nós estamos em oração juntos. Meus irmãos, o que quero dizer é que por vezes, um verdadeiro convertido não se importa tanto em descer em cestos, em ser rebocado ou dormir tarde ou cedo, desde que esteja atento em ser instrumento para a conversão de outras pessoas. Porque quem mexe no nosso calendário é Deus. E se Deus quisesse que voltássemos, voltaríamos. O Espírito de Jesus nos teria impedido, estaríamos felizes. Porém, o Senhor quis que antes que chegássemos no destino, para edificar uma igreja local, que fora para a glória de Deus. Antes, 2 almas estavam sedentas e necessitadas da palavra de Deus. Compreende ou não? No seu dia, o que dá errado? O nosso primeiro ímpeto é ficar chateado, sim ou não? Deu errado, não posso fazer isso, posso fazer aquilo. A alma fica inquieta, revirada. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. O que quero dizer é que alguém
convertido de fato, vai sempre se perguntar: Senhor, o que eu preciso fazer para que outros também cheguem a Jesus? Esta mensagem é autoexplicativa e autoaplicativa. Aplique tudo isto. E é uma aplicação única. Sonde o teu coração para ver o que Jesus já fez. Se Ele não fez, peça para Ele fazer, que Ele faz. Vamos ficar de pé. Nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos abençoou. O Senhor, ó Deus, nos deu a tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Pai querido, queremos muito que a nossa conversão mostre os sinais da salvação que recebemos em Jesus. Por isso, nessa manhã, por favor, faz assim conosco para a tua glória e para a edificação da tua igreja. Que à noite estejamos juntos para o teu louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Deus te abençoe. Amém.